E aí, meu povo, minha pova, tudo beleza com vocês? Comigo tá mais ou menos, cara. O calor tá insuportável, eu tô até um pimentão de vermelho aqui. A sorte até que o cheiro não passa aí. Se o cheiro passasse pelo computador aí, coitadinho de vocês. Brincadeira, tô cheirosinho. Mas, bom, sem mais conversa fiada, vamos logo pro assunto. Hoje o assunto aqui é morfologia. Já ouviram falar? Se é de comer? Não, não, não é de comer não, parceiro. Não é de comer, não. Morfologia é um dos estudos do português que vai retratar as classes de palavras. Ou seja, toda palavra pertence a uma classe. E isso que vamos ver aqui. Quando fala em classe gramatical, há 10 tipos de classe gramatical. E toda palavra do português se enquadra em uma dessas 10 classes gramaticais. Ou substantivo, ou adjetivo, ou artigo numeral, ou pronomes, ou verbos, ou advérbios, conjunções, ou preposições, ou ainda interjeições. Todas as palavras se enquadram isso aqui. Beleza? Então, por exemplo, dizem uma palavra, qualquer que seja ela. Caneta? Beleza, então vamos pegar a palavra caneta. A palavra caneta, ela pertence a uma dessas classes. Correta afirmativa? Claro, porque todas as palavras pertencem de alguma forma a essas classes gramaticais, essas classes de palavra. Caneta é o quê? Pertence a qual classe? Vamos lá. Isso aí! Substantivo. Você tá esperto, hein, parceiro? Substantivo. Substantivo é uma classe de palavra, certo? Caneta pertence a ela. E quando eu digo assim, caneta azul. Ó, caneta azul. Caneta é um substantivo. Você já me disse isso. E azul? Azul é o que do substantivo caneta? Isso caracteriza o substantivo caneta. Dentro da morfologia, o que caracteriza um substantivo? Ah, você tá bom demais, viu? É o adjetivo, ó, o adjetivo aqui, ó. Ele caracteriza, adjetivo caracteriza o substantivo. E quando eu digo assim, as duas canetas azuis. Ó, cuidado. Caneta você já sabe que é um substantivo. Azuis você sabe que é um adjetivo, pois caracterizou o substantivo. E dois? E duas? Ah, não tem nem que pensar, né? O que é duas? É um número? Não dá ideia de número? Dois? É numeral. Ó, numerais, ó. Logo, duas o quê? Canetas. Olha que interessante. O duas te levou lá no substantivo. As duas numerais, canetas substantivo, azuis adjetivo. Adjetivo. E as aqui do começo? Ó, vai ficar desse tamanho aqui, tá bom, né? E as aqui do começo? As é o quê? As é as. É o do truco lá? Pá! Não, não é aquele as do truco, não. Esse as aqui é um artigo. As o quê? As duas canetas. As canetas. Esse as se refere às canetas, que é um substantivo. Certo? Então, repare que você vai ver que essas classes aqui, ó, desde pronome e artigo, o que elas fazem? Elas sempre estarão relacionadas aos substantivos. Mas sem mais delongas, vamos estudar essas 10 classes aí, passo a passo, vamos aprofundar nelas, certo? Mas uma base aí, mais ou menos, do que são essas classes gramaticais e que todas as palavras pertencem a algumas dessas classes. E de início, então, vamos começar aqui com o substantivo, beleza? Substantivo é uma das classes também muito importante aí. Substantivo, o que é um substantivo? Substantivo dá nome. Dá nome a quê? A coisa, objeto, sentimento, emoções, dá nome a tudo. Quando eu falo caneta, deu nome, é um substantivo. Mateus, é um nome, é um substantivo.
tudo. Quadro. A letra é um substantivo, a palavra é um substantivo. Olha que interessante, dá nome, é substantivo. Mas quando eu falo a paixão, o amor, é tudo substantivo. Mas o que a tia Norminha... Bom, eu acho que é assim, mas eu vou dar um breve, assim, pensar o porquê que gerou essas divisões aqui, ó, de substantivo. Porque pensa bem, caneta. Caneta é algo que eu pego, é algo que eu vejo, é algo que existe por si só. Agora, quando eu falo amor, amor é algo que eu não vejo, amor é algo que eu sinto, amor é algo que não existe por si só. Tem características totalmente opostas. Então, o que eles fizeram? Não, vamos dividir, então, os substantivos, cada um numa característica. Por exemplo, foi onde que surgiu comum, próprio, concreto, abstrato, simples, composto, primitivo e derivado. Ainda tem um coletivo, né? Mas isso aí não tem tanta importância, é simples o conceito também. Quando eu falo em comum, é algo comum. Não tem assim tanta importância, um valor específico. Por exemplo, caneta. Caneta, algo comum, não tem um valor específico. Carro. Quantos carros não existem? Vários. Então, é um substantivo que não tem um valor específico, não é específico. Cidade, da mesma forma. Agora, quando eu passo para o próprio, cuidado aqui. Quando eu passo para o próprio, é algo próprio, é algo específico. Ó, lá não tem valor específico no comum, no próprio tem. É quando eu entro dentro do comum e tiro um e torno ele específico. Olha que profundo, né? Por exemplo, carro. Carro. Tem tantas marcas de carro. Eu ia falar raças de carro, olha só que situação. Tantas marcas de carro, tantos nomes de carro, tantos tipos de carro. Não é específico. Agora, quando eu entro dentro do carro, não abrir as portas e entrar dentro do carro, não. Dentro da palavra carro. E tiro um de lá. Gol. O carro mais vendido do Brasil. É específico. É o Gol, cara. É o Gol, velho. É o Gol. É próprio, é específico. Não é qualquer carro, não. É o Gol. Deu pra sacar a ideia? Cidade. Quantas cidades não existem? Aí eu entro dentro da cidade. Não entro dentro da cidade. Dentro da palavra cidade e tiro uma. Cianorte. Brinca. Cianorte, cara, cidade linda, maravilhosa, capital do vestuário. Quem conhece não esquece jamais, é igual Minas Gerais. Cianorte. Eu tirei de dentro da cidade, que é comum, que não tem valor, não é específico, e transformei Cianorte, específico, tem um valor próprio, certo? Minas Gerais, como eu disse aqui, estado. Estados é um substantivo comum, pois há vários estados. Agora, quando você entra dentro dos estados e tira Minas Gerais, transforma em específico, próprio, dá um valor, certo, à cidade, ao estado, dá um valor ao carro. Nesse caso é próprio. Só uma situação aí, ó, todos os substantivos próprios, sempre iniciado com letra maiúscula. Você vai ver em situações, já vou até te alertar aqui, comuns com letras maiúsculas. Aí, mas ele é comum. O cara errou porque põe uma letra maiúscula. Depende do contexto, parceiro. Por quê? Porque há muitos atores aí, por exemplo, em livros aí, que eles querem transformar aquilo em algo específico, de valor. Por exemplo, se eu coloco assim, a cidade. A cidade é comum, deveria ser minúsculo. Deveria ser comum. O Matheus não sabe de nada. Ele tá lá, um simples aluno, um ex-aluno que já terminou e quis compartilhar conhecimento e está compartilhando os conhecimentos tudo errado. Cuidado, 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 cuidado. Por quê? Ele pode fazer isso, cara. Ele quis transformar aquilo em próprio. Ele quis na escrita dele. Então ele pode, ele tem essa liberdade, certo? Assim como você quiser escrever um livro, escrever um texto e querer especificar algo comum, você pode, só colocar a letra maiúscula lá e boa. Ninguém vai te
interromper por isso. Mas desde que o seu contexto mostre que aquilo é específico. Beleza? Concreto e abstrato, outro termo de muito cuidado, de muita atenção. Por quê? Concreto, muitas definições dizem aquilo que eu vejo, que eu pego, isso é concreto. Abstrato é aquilo que não vejo, que eu não pego, isso é abstrato. Então quando eu falo amor, paixão, raiva, ódio, isso é abstrato. Muito bem. Raiva, amor. Concreto, aquilo que eu pego, aquilo que eu vejo. Caneta. Isso, Deus. Oh, parou aí. Parou para o mundo que eu quero descer. Deus, parceiro, você não veio, você não pega. Então por que você está dizendo que é concreto? Porque você é um cara inteligente e é um cara que sabe quando a existência, mesmo que não no mundo físico, mas na nossa imaginação, certo? Tipo Deus, quando pula pro lado do folclore, por exemplo, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, Curupira, algo que existe, mas na nossa imaginação. Essa existência se torna eles concreto. Então Deus, sim, é um substantivo concreto. Assim como o oposto de Deus lá, né? Nem vou tocar no assunto. E simples, único radical. Couve, flor. Não couve-flor, mas couve. Flor. Duas palavras, dois substantivos distintos. Couve é o verdinho de comer com feijoada. Flor é aquela que nasce no jardim. Cada uma possui um radical. Ó, quando possui um radical, pessoas, simples. E se eu uno couve-flor, transformo numa palavra só, numa nova ideia, daquela caulezinho com aquela cabecinha assim gostosinha de comer. Eu não sei nem se aquilo lá é legume ou se é verdura. Sei lá, eu sei que é bom. Que lá, né? Minha mãe geralmente faz ela cozida assim, ó. Aí fica joia. Esse couve-flor está todo junto. Então não se trata mais de couve e de flor, mas sim couve-flor, uma nova ideia. Aqui é um substantivo composto, por quê? É uma ideia, ou seja, é uma palavra com dois radicais, ó. Então, aqui no couve-flor, nessa ideia aquela legume lá de comer, é substantivo composto. Porém, quando eu falo couve, o de comer com a feijoada, e depois flor, o de nascer lá no jardim, aí sim é simples. Primitivo. Primitivo é aquilo que foi criado para dar nome a alguma coisa. Por exemplo, caneta. Foi criada a palavra caneta, substantivo, né? Para dar nome a esse objeto aqui. Legal. Por exemplo, cadeira. Cadeira lá de sentar a bunda lá e ficar me assistindo aí, anotando certinho, né? Quando eu falo cadeira, foi dado para marcar, dar nome àquele negócio de sentar, certo? Beleza. E quando através desse nome de origem, desse nome primitivo criado para dar nome a esse objeto, através desse nome primitivo, eu tiro um, formando outra ideia. Isto é derivado. Por exemplo, cadeira. Cadeira é aquilo lá. E quando eu falo cadeirante, eu derivei de cadeira, cadeirante. Eu dei uma nova ideia, a ideia de uma pessoa que anda de cadeira de roda. Ele é cadeirante, certo? Aqui, ó, cadeira, cadeirante. Por exemplo, leite é um substantivo primitivo. Foi criado para dar nome ao líquido branco que sai da vaca. Não do boi, da vaca. Viu? Não se confundam. Quando eu falo leiteiro, ó, eu tirei de leite e formei uma ideia de uma pessoa que vende leite. Leiteiro. Tirei do derivado, do primitivo, quer dizer, o derivado. Deu para entender? Então, substantivo, um pouquinho da definição dos tipos de substantivo. Agora, no próximo vídeo, vamos falar um pouquinho da flexão de substantivo. Ou melhor, esse mesmo vídeo, eu vou só dar uma pausinha aí, vai aparecer uma nova telinha aqui, para nós se infiltrarmos aí na questão das flexões de substantivo. Beleza? Estamos aí. Nova telinha, rapidinho. Gente, ó, quadrinho novo para vocês agora. Vamos continuar sobre substantivo, entrando na flexão, nas flexões do substantivo, certo? O substantivo ele se flexiona em gênero. Quando eu falo gênero, eu estou falando o quê?
masculino ou feminino. Legal. Flexiona em número. Em 1, 2, 3? Não. Plural quando é mais de um e singular quando é único, certo? Então, número plural singular, gênero masculino, feminino. Flexiona também em grau. Grau é intensidade, pessoas, ó. Intensidade. Grau é intensidade, né? Ó, izinha lá, bonitinho. Intensidade. Diminutiva, aumentativa, certo? Por exemplo, casa grande ou casona, a ideia é um grau aumentativo. Casa pequena ou casinha, a ideia é um grau diminutivo, beleza? Vamos começar então falando sobre o nosso querido gênero masculino, feminino. Detalhe, há substantivos, pessoas, queridos alunos de ensino médio e de ensino fundamental, que possui duas formas, ou seja, o masculino e o feminino, para caracterizar um substantivo. Em contrapartida, há uns que possuem uniforme, ó, única forma, para representar tanto o substantivo masculino quanto o feminino. Um exemplo de biformes aqui, ó, é menino. Menino. É biforme porque menino masculino e menina feminino, certo? Enquanto esse uniforme eu tenho o biforme, eu tenho o uniforme. Se aqui eu tenho duas formas para ambos gêneros, uma forma para um gênero e outra forma para o outro, certo? Aqui eu tenho substantivos que não vão ter essa... Não, oh, meu cabelo tá meio esquisito aqui. Não vou ter essas duas formas, certo? Vai ser a única forma. O exemplo disso, por exemplo, vamos pôr aqui o médico. Não é médico, não, é médico, tá? Médico. 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 O médico, quando eu falo médico... Perdão, pessoas. Perdão. Esquece essa ideia de médico, viu? Esquece. Mil perdões aí. Vamos pôr outro aqui. Dentista. Dentista. Quando eu falo dentista, certo? Quando eu falo a palavra dentista, eu não sei se eu estou referindo ao gênero masculino ou ao gênero feminino. Certo? Dentista. Ou seja, é uma forma, única forma, para ambos gêneros, tanto o masculino quanto o feminino. E sobre esses gêneros uniformes, é importante nós ressaltarmos isso. Sobre esses gêneros uniformes, eu tenho o comum de dois gêneros, eu tenho o sobrecomum e eu tenho o epiceno. São todos características de que? Gêneros uniforme, ou seja, substantivo que tem uma única forma para ambos gêneros. O comum de dois gêneros, pessoas, certo? É aquele em que há definição, porém não no substantivo. O substantivo é uniforme, escreve daquele jeito para ambos gêneros, tanto masculino quanto feminino. Porém, a definição está no determinante. Por exemplo, o artigo a dentista, ou se não, o dentista. A estilista, ou se não, o estilista. Repare, o substantivo ele é uniforme, a escrita é igual para ambos, porém o artigo define. Então, comum de dois gêneros quando a definição está no determinante, artigo, ou se não, pronome, esse, essa, né? E o sobrecomum não há definição. Por exemplo, a vítima, a criança. Se escreve assim, a vítima, a criança. Esse artigo relaciona ao substantivo, concorda com o substantivo. Porém, quando eu falar vítima, eu não sei se é masculino ou se é feminino. A criança, eu não sei se é masculino ou se é feminino, certo? E epiceno, relacionado a animais.
E a definição está na palavra macho ou na palavra fêmea. Por exemplo, jacaré macho ou jacaré fêmea. Elefante macho ou elefante fêmea. Certo? Fêmea. A definição, então, se encontra onde? Na palavra macho ou fêmea, para epiceno. E ele só é relacionado a animais, viu? Sobre comum não há definição, comum dedogêneo, a definição está no determinante. Beleza, pessoas? Próximo vídeo vamos entrar um pouquinho sobre as peculiaridades dos substantivos biformes. Beleza? Abração aí. Então, não esqueça de curtir aí, né? E se inscrever no nosso canal. Até a próxima. Abração. Aguardo vocês no próximo vídeo.